Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. O livro Nosso Lar é uma obra muito rica e que nos traz inovações, traz notícias de como é a vida no plano espiritual, coisa que até então não tínhamos muitas ideias, não sabíamos nem como imaginar esta vida acontecendo do lado de lá. O capítulo 10º vai nos mostrar coisas interessantes sobre o Bosque das Águas. André Luiz está se surpreendendo com as coisas que ele está encontrando. Agora ele vai com Lísias ao chamado Bosque das Águas, e a primeira surpresa que ele tem é que Lísias o leva a um determinado local, onde eles vão esperar o que Lísias denomina de aeróbus, que é um veículo que tem a função de transporte entre os diversos departamentos, porque a cidade é muito grande. O espaço que ela ocupa no plano espiritual é muito vasto, tanto que André se surpreende quando vê chegar um veículo muito longo, sem ter como compará-lo de forma precisa. Ele diz que se parece com um funicular. E também, André Luiz, capítulo, vai entender como é importante a água na vida do espírito, e também entenderemos como ela é importante na nossa vida. Veremos aqui quantas coisas a água interfere em nossa vida, como o mundo espiritual trata a questão da água. Lísias demonstrará para André Luiz o valor deste elemento tão precioso. O lugar é magnífico, o lugar é maravilhoso, o lugar é de sonho, tanto que os namorados, quando vão fazer projetos de reencarnação, vão lá se inspirar. Vamos ver então os conceitos sobre a água. Capítulo 10. No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Vemos aqui que Lísias define a colônia Nosso Lar como uma estância de transição, ou seja, nosso lar ainda não é uma colônia onde vivem os espíritos que não precisam mais reencarnar. Compreendem? Nós temos aqui uma diferença profunda. Existem regiões muito superiores no mundo espiritual, em que os espíritos já chegaram a um grau de aperfeiçoamento, que eles não precisam mais encarnar. Então nesses lugares maravilhosos, ninguém tem corpo físico. E que em nosso lar, a água é um elemento fundamental, canalizador de energias. Por isso que o Bosque das Águas é uma região muito vital e de tamanha importância para a colônia. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa, quando surgiu grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. O aeróbus, o metrô de Nosso Lar. É fantástico. Um metrô que voa, e André Luiz tenta explicar, chamando de carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular. André Luiz tomou um susto. Voava alto uns 5 metros de altura e descia à maneira de um elevador terrestre. Percebemos que André Luiz não tem palavras para explicar na época, porque isso aqui foi recebido em 1943. O livro foi publicado em 1944, quer dizer, ele não tinha nem palavra para explicar o que via. Observava um objeto muito flexível e aqui define como uma matéria diferente. É um elemento químico diferente. É um elemento químico que não está na nossa tabela periódica. Apesar de que hoje já sabemos que estão tentando desenvolver o chamado grafeno, que é uma modificação do carbono, que faz umas ligações diferentes, e que ele é mais resistente que o diamante, e mais flexível do que uma folha de papel. É um supercondutor. O grafeno é algo que promete um avanço tecnológico gigantesco. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos,
A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Impressionante, pois se estivermos viajando em um veículo, por exemplo, a 300 km por hora, conseguimos ver as construções. Aqui ele fala em uma velocidade assustadora, onde não conseguia fixar os detalhes das construções. Então, o aeróbus viajava em uma velocidade assustadora, muito rápida. Aqui ainda temos uma outra informação importante: a distância percorrida não foi pequena, pois circularam a uma velocidade altíssima e faziam paradas de 3 em 3 quilômetros, e viajaram durante 40 minutos, então dá para imaginarmos o tamanho da colônia nosso lar. Ela nos parece gigantesca. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Confirmamos aqui que a vida prossegue exuberante depois do túmulo. É ilusão nossa acreditarmos que aqui é a vida exuberante. A vida prossegue maravilhosa, grandiosa, exuberante em beleza, em majestade, depois da morte física. E nos apresenta um bosque de grandes dimensões. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Vemos aqui que Lísias fala dos casais. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, onde muitos estão fazendo planos para reencarnar, para assumirem o compromisso do matrimônio aqui na Terra. Muitos são almas casadas mesmo, na espiritualidade. Almas que se consorciaram para a evolução. É um local romântico. Que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade, para as experiências da Terra. Assim, o namoro não começa aqui, observamos que o namoro começa lá, onde fazemos os planos de amor e fidelidade. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Vejamos esse comentário de Lísias, onde fala que todo aquele volume do rio entrava naquele edifício, em reservatórios, e lá essa água recebe algum tipo de fluidos, ou seja, a essa água é agregada alguma energia, onde acrescentam os elementos necessários à água límpida, cristalina. E tanto que o rio é chamado de Rio Azul, ele é tão cristalino que reflete o céu. Depois que a colônia utiliza essa água, ela retorna outra vez para o rio, e esse rio prossegue o curso normal, porque ele passa e continua. Continua para onde? O rio prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Aqui nós temos um oceano físico e temos um oceano no mundo espiritual, próximo da crosta planetária. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina.
Percebemos aqui o porquê é no ministério da união divina que executa esses serviços, pois é onde estão os ministros, os 12 ministros mais evoluídos da colônia. E essa atividade aqui, da água, é a única atividade material que eles têm, porque o trabalho deles é totalmente imaterial, ou seja, espiritual. Esse trabalho aqui é o mais material, que é cuidar da água, a água que vai abastecer a colônia nosso lar. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Ou seja, para manter tudo no universo, tem sempre espíritos trabalhando. O trabalho é uma lei da natureza, por isso que Jesus diz: Eu trabalho e meu Pai trabalha até os dias de hoje. Deus e seus colaboradores estão agindo sem parar, porque se eles pararem, o universo para. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Alimento e remédio. Por quê? Porque eles colocam substâncias mais sutis ainda na água, para alimentar e para curar. Há repartições no Ministério do Auxílio, absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Ou seja, magnetismo, fluidificam a água e eles têm um processo lá de captar fluidos do sol, ou melhor, da energia solar. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. Quem magnetiza a água? Os mais espiritualizados da colônia. Quem? Os 12 ministros do Ministério da União Divina de nosso lar, com as suas equipes. Eles magnetizam o quê? O rio. Manipulam elementos da luz solar que a gente desconhece, magnetizam a água do rio inteiro, isso vai para os reservatórios e abastece a colônia inteira, alimentando e curando. Vejam a tecnologia que esses espíritos são detentores, e olha a evolução espiritual desses espíritos que estão fazendo esse trabalho. Lísias explicou para ele as propriedades da água, que a água é um instrumento poderoso que retém fluidos, e é por isso que nós usamos a água para fluidificar, é por isso que quando fazemos nosso culto do Evangelho no lar, colocamos a água para ser fluidificada, porque a água tem essa propriedade de reter os fluidos espirituais, que é um elemento, é uma bênção da natureza feita para isso. E André Luiz nunca havia recebido esse tipo de esclarecimentos. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores.
A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Vejamos essa explicação de Lísias. O homem se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo. Esquece que é filho de Deus, e que Deus nos dá todas essas bênçãos, a água, o ar, e a chuva dá-lhe o pão, porque nós só temos alimento, porque temos a chuva, e o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. E afirma que a água na nossa casa absorve as características mentais dos moradores da casa, e remete-nos ao nosso banho diário, onde a água carrega os resíduos do corpo. Por isso, quando tomamos o nosso banho, temos a sensação de, lavei a alma, e lavamos mesmo. A água tem o poder de sulcar aquelas energias negativas e removê-las, assim como nossas expressões mentais. Considerações finais. Nesse capítulo aprendemos as características maravilhosas da água. Ela tem muitas características, embora não vejamos. Quando fazemos nosso culto no lar, e colocamos ali, o nosso copo ou garrafa com água, e é importante pensarmos nisso, que embora não estejamos vendo, os amigos espirituais estão magnetizando a água, eles estão colocando essências, estão tratando, e tenhamos certeza que estão magnetizando, estão colocando ali, aquilo que precisamos para reequilibrar, para restaurar as energias, para recompor a saúde. Nós não vemos, mas o que importa? Nós não vemos o oxigênio, mas respiramos. Pois é, não precisamos ver tudo, não é mesmo? Precisamos mais é sentir. O essencial é invisível aos nossos olhos. É importante para nós utilizarmos esse recurso da bondade divina, que é a água, que pode ser fluidificada, que os amigos espirituais podem canalizar vários recursos para nosso corpo, mente e espírito.